as mães ficam com aquela pressa, né? Eu preciso saber o que o meu filho tem, mas muitas vezes você não tem como dar esse diagnóstico em uma semana. Em 2 semanas você não consegue fechar. Você vai tratar como uma pneumonia. Dizem que é virose, né? Aí dizem que é virose, é. Tem aquela figura, esse doutor é o doutor virose. Tudo que entra ele diz que é virose. Porque, inclusive, todas as viroses no início são todas muito parecidas também, né? Nós médicos levamos muito puxão de orelha, né? Por causa disso, né? Ah, esse médico faz muito diagnóstico de virose. Porque todas as viroses no início do quadro são muito semelhantes. Não tem como você separar uma da outra. Um quadro inicial de um sarampo ou um quadro inicial de uma sinusite, né, pode ser muito semelhante. Você não tem como separar uma coisa da outra. Você tem que acompanhar. E muitas vezes a população não tem essa paciência. Ela vai no médico de manhã, de tarde a criança ainda não está melhor, ele leva outro, e no dia seguinte leva um terceiro. Médico diferente nunca consegue terminar. Então você não tem um acompanhamento, né? E aí dificulta. Fala da faixa etária, Jorge. Ah, sim. A tuberculose tem essa característica de pegar uma faixa etária, justamente a faixa, como a Gemma estava colocando aqui, não sei se ela conseguiu complementar, é a faixa etária mais produtiva da população. Então, dos 20 aos 45 anos, mais ou menos, é a faixa que mais tem tuberculose. Isso está relacionado com a exposição, né? A pessoa começa a sair de casa, se expõe mais ao ambiente, né? Sai da adolescência, os mães, os pais soltam mais, né? Então a pessoa se expõe mais e começa a trabalhar e tem um desgaste maior do organismo. Às vezes a pessoa se infectou com tuberculose há muito tempo atrás e vai ter tuberculose quando começa a trabalhar. E aí é um problema para a pessoa e para o país também. O Banco Mundial já fez um diagnóstico, né, que o país que não consegue controlar a tuberculose tem uma sobrecarga financeira, né, econômica muito grande. Sem dizer que deixa de produzir, né? Exatamente, justamente por isso. Porque gasta tratando esses pacientes, eles vão parar de trabalhar e vão deixar de produzir. Justamente na faixa mais produtiva, dos 20 aos 40 anos. E o MSN, como é que tá, Manu? Tem pergunta aí? Oi, Felipe. O MSN tem muita gente. A gente está com 143 pessoas online. Muita gente mandando beijo. Gabriela, Aline, Viviane, Tati, Yara, Wesley. E o Jô pergunta se a tuberculose se espalha muito rápido. E o Alex Moraes pergunta se é confiável um clínico geral dar o diagnóstico de tuberculose. Excelente pergunta. E aí, gente? Começando pelo final, né? O ideal é que todos os clínicos médicos, clínicos gerais, deem diagnósticos, os ginecologistas também, os pediatras, porque o diagnóstico você tem só que pensar em tuberculose. Os sintomas estão ali, você está pensando em tuberculose, pede um exame de escarro enfim, encaminha. Se ele não tiver experiência em tratar a tuberculose, ele pode encaminhar para um colega que tenha experiência. Mas pensar em tuberculose e fazer o diagnóstico de tuberculose é com qualquer médico. Eu quero ir mais além. Eu acho que os médicos fazem o diagnóstico, mas qualquer profissional de saúde tem a obrigação de suspeitar e encaminhar para o médico. Essa é a questão. É o técnico de enfermagem, como foi falado, a enfermeira, o fisioterapeuta, todo mundo tem como obrigação pensar e encaminhar para o médico o diagnóstico. Lá no Curicica, os porteiros, os vigilantes, né, são orientados a, olha, eu vi o senhor tossindo aqui na fila ou na entrada, tem uma sala ali que tem uma triagem, se você puder ir lá, eles fazem um examezinho na hora, o porteiro é treinado para isso. Infelizmente, os vigilantes mudam muito. Nós temos no país, né, um programa nacional de controle da tuberculose, que é o programa de saúde pública mais antigo dos programas todos que o Ministério da Saúde tem. Esse é o mais antigo. E dentro desse programa, qualquer profissional pode suspeitar e solicitar um exame de BAR para fazer um diagnóstico. Nós temos locais no nosso país, o médico vai uma vez por semana, Calha Norte do Amazonas, quase não tem profissional médico. Muitas vezes quem acompanha o paciente são enfermeiras, e o médico vai uma vez por mês, uma vez por semana, para fazer as consultas desses pacientes. Essas enfermeiras estão habilitadas a diagnosticar através do BAR e seguir o tratamento, inclusive. Tá, a gente já sai para mais um intervalo, mas antes a Simone está na linha. Simone, manda ver. Boa tarde, meu nome é Simone Alves, eu sou aqui em Santa Cruz, eu trato toxoplasmose desde quando eu tinha 25 anos, eu estou com 37 hoje, tá? E eu comecei a tratar toxoplasmose e depois de alguns anos, depois de 7, 8 anos, eles descobriram que eu também tinha uma uveíte intraocular, né? E dessa uveíte eu perdi a visão direita, porque deu também glaucoma. E hoje eu trato até hoje, eventualmente, lá na Fundação Oswaldo Cruz, ali em Manguinhos. Eu queria saber, esse problema da minha visão, quer dizer, é um problema que parece que há 10 anos, há quase 10 anos eu trato e eu nunca consegui uma cura, né, da tuberculose. No pulmão, minha mãe teve problema de pulmão, meu irmão mais velho também, e eles se curaram. E eu continuo tratando, a minha vista de tempos em tempos continua embaçando, continua dando
Tá, a gente vai sair para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e responde essa pergunta. Simone, então fica antenada. É isso aí, galera, Antenados ao vivo aqui pela Boas Novas, falando hoje de tuberculose. Infelizmente é o nosso último bloco. Quero agradecer a todo mundo aí que tem participado, todo mundo que tem ligado, pessoal que participa pelo MSN, que sugere temas, vocês que criticam, vocês que mandam elogios. O programa é feito para vocês, então liguem pra gente, sugiram temas, aquilo que vocês querem ver, principalmente todo mundo aí que toma o tempo para visitar o blog, para deixar uma opinião, para mandar um e-mail pra gente. Tem aqui e-mail e diz assim: estou muito feliz por sintonizar o meu televisor na rede Boas Novas. Sem dúvida o programa Antenados é muito valioso, pois dá oportunidade aos telespectadores de interagirem. O Manuel Xavier, Manuel, Deus te abençoe, cara, fico feliz aí de saber que você está curtindo o programa, está assistindo. O Antenados é feito para isso, cara, totalmente interação, você pode ligar, deixar sua opinião, e o legal é quando isso acontece. Alguns programas a galera liga e fala assim: pô, Felipe, eu não concordei com aquilo que o cara falou. Quando você vê algo que você não concorda, pega o telefone, liga, deixa a sua opinião. O programa é justamente feito para isso, porque isso enriquece o programa. Então fico feliz aí que a galera está entendendo, está curtindo o programa. Manu, como é que estão as perguntas aí? Olha, Felipe, a Tati dá boa tarde, pede para mandar um alô para a galera de Manaus, que tá todo mundo reunido assistindo junto. Aí, pessoal de Manaus, um grande abraço. Conterrâneo amazonense aqui mandando um abraço para vocês. Tem a Cristiane de Campo Grande que está mandando um abraço. Tem uma pessoa chamada João, que pergunta se a tuberculose veio do mesmo princípio que a pneumonia e se tem como evitar. A Danizinha pergunta se quem adquire a tuberculose pode se contaminar novamente. E tem muita mais coisa aqui. Tem uma pergunta também que a gente estava falando no intervalo sobre a questão do tratamento na rede pública também, que é muito interessante como uma pessoa deve buscar. Mas aí, todas essas perguntas, né, se tem a ver com a pneumonia e também se uma pessoa pode ter tuberculose mais de uma vez. Como é que é isso? A pessoa pode ter tuberculose mais de uma vez, nada impede, né? Geralmente, se a pessoa tratou corretamente, a chance de ele estar novamente é muito pequena, a não ser que ela tenha uma deficiência na sua imunidade. Tá? Mas com imunidade normal, se ela tratou corretamente, a chance é pequena, a gente chama de recidiva. Mas se ela não tratar corretamente, ela pode se sentir bem, ter uma cura, entre aspas, né, digamos assim, e recidivar a tuberculose num segundo momento. Correto? Em relação ao tratamento na rede pública, aqui no município do Rio de Janeiro, todos os centros municipais de saúde fazem tratamento de tuberculose, algumas unidades de programa de saúde da família também, os chamados PSFs, também fazem tratamento, mas quem tiver em dúvida pode procurar qualquer unidade de saúde, qualquer uma mesmo, posto de saúde, qualquer unidade, qualquer tamanho, que ele vai ser encaminhado, vai ser avaliado e encaminhado para uma unidade onde possa ser feito diagnóstico, onde ele possa ter uma consulta especializada. Tem uma coisa que eu acho interessante, alguns dados, né? Dizem que a tuberculose é a doença dos artistas, né? Existe alguma correlação? Qual é? De onde veio essa ideia? De onde veio isso, gente? No século XIX, né, a tuberculose era uma doença muito comum, matava, a gente não tinha um tratamento efetivo. E como é uma doença muito relacionada à imunidade, aquelas pessoas tinham uma vida mais boêmia, que bebiam muito álcool, né, se drogavam mais, né, tinham uma vida mais irregular, não dormiam bem, muitas vezes adquiriam a doença com facilidade. E aí muitas vezes vinham a falecer e se associou isso com o fato da pessoa ser uma artista. Noel Rosa aqui no Brasil. Né? Exato. Chopin teve tuberculose, Noel Rosa teve tuberculose, né? Manuel Bandeira, Castro Alves, vários poetas, artistas, Manuel Bandeira, né? Acabou morrendo de outra coisa, né? Anos depois, né? Não morreu de tuberculose, mas foi um tuberculoso clássico, né? Teve tuberculose durante anos, acompanhou, no tempo não existia um tratamento eficaz, então a pessoa ficava acompanhando durante um tempo muito longo. Daí que se criou essa associação entre a pessoa ter um espírito criativo, né? Ser ligada às artes, com a tuberculose. Felipe, uma coisa importante